Está começando mais um Giverscast, o podcast aqui da RP Comunicação, que está trazendo empresários, profissionais liberais, parceiros de network e tá trazendo também para quem é empresário e empreendedor vários insights interessantes dentro da área de empreendedorismo e aperfeiçoando quem já é empresário também. E se você não é nenhum desses dois, nem empreendedor nem empresário, mas é um profissional de alta performance, fica por aqui, porque tem muito conteúdo legal para você também. De repente você consegue romper essa bolha e começar a empreender, virar um empresário futuramente. E não esqueça, se você já é um profissional de alta performance, você já está empreendendo na empresa de alguém, tá bom? Você é primeiro a sua empresa. E hoje nós estamos aqui conversando, gente. Hoje nós vamos bater um papo muito legal sobre contratos, sobre coisas que de repente você que é empresário e tá deixando passar, tá pagando depois lá um prejuízo enorme por não ter se atentado, né? Em detalhes, sabe, letrinhas miúdas que talvez você não lê, que talvez a outra pessoa também não lê e depois fica ruim para todo mundo. Eu tô aqui com a Adriana Vasconcelos. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, Cris. Obrigada pelo convite. Ela que é advogada, que é empreendedora, que é mãe, esposa e também é parceira de BNI, gente. Ela faz parte do BNI Internacional apenas há 4 meses, né? 4 meses, uhum. E como é que tá sendo o BNI para você? Maravilhoso. Uma experiência, um desenvolvimento pessoal muito legal. Muito bom, muito proveitoso. Vira chave, né, Virou Adriana? uma chave, a empreendedora adormecida veio dentro do meu contexto, então está sendo muito bom. Eu costumo dizer que o BNI, ele faz com que a gente saia da zona de conforto. Sim. Né? Porque como a gente trabalha com referências qualificadas dentro do BNI, você fica pensando, nossa, será mesmo que alguém vai referenciar a minha empresa do jeito que ela tá? Sim. E aí você se obriga a melhorar como empresário, você se obriga a melhorar o teu network, né? Super, a comunicação, Tudo. A gente tem que afinar direitinho. Porque, na verdade, o advogado já trabalha com referências, né? Uhum. É uma área que dificilmente alguém vai passando na porta, bater, oi, tudo bem, você é advogada, eu quero te contratar. Ela vem de referências internas, né? Clientes indicam outros clientes, eles conhecem o seu trabalho, veem que você é capacitada e trazem clientes para o escritório. Então, isso é já da nossa área. Só que uma coisa que não é essa parte da comunicação, de você aprender, né? Realmente tratar como uma empresa o escritório. Então, hoje, essa visão de empresa me trouxe muita bagagem e eu estou bem feliz com isso. Exatamente. E eu acho que uma das coisas mais difíceis, assim, que você aprende dentro do BNI é falar do teu negócio em 30 segundos. Sim, é né? um desafio. Como você... O chamado pitch elevador, né? Que você explica do seu negócio, desperta uma curiosidade para que as pessoas queiram saber mais em 30 segundos. Isso é fantástico. Foi disruptivo para nós aqui. Por mais que a gente trabalhe já com comerciais televisivos de 30 segundos, mas você fica ali um tempão pensando, vou querer imagem assim, vou fazer assim. Sim. Mas quando você vai falar do próprio negócio para uma plateia de 40, 50 pessoas, opa, peraí. Dá aquela frio na barriga, né? Uhum. É realmente desafiador pensar, né? E falar sobre, né, o seu próprio negócio, sobre a sua atuação. Uhum. É um desafio diário. Adriana, você é natural de Foz do Iguaçu? Eu sou nascida de Cascavel, Uhum. né? Eu não sou nascida em Cascavel, a gente veio para Foz, né, com meus pais, a gente veio para cá, eu já tinha 11 anos e desde então a gente tá por aqui. Uhum. Mas eu sou iguaçuense, né? Adotada pela Adotada, completamente. A maior vivência já é aqui em Foz. E o que te levou para o direito, para essa área jurídica? Olha, Cris, eu acho que sempre teve uma veia da justiça dentro de mim, latente, assim, desde pequena. Eu peguei esses dias, ontem a minha filha até, e me vi nela, né, dela explicando uma situação com uma coleguinha que ela fez a defesa da colega. Uhum. E aí eu olhei e falei, gente, ela já é advogada, né? Tava advogando pela colega, pra professora, mas prof, ela tá certa. Foi ele que começou. E aí eu fico pensando, minha filha, já aquela veia da justiça, mãe, mas isso não é justo. Isso acabou me levando realmente a procurar essa profissão, trabalhar com a justiça, com soluções, né, para problemas, assim, que a gente tenha como melhorar sempre essas questões. Então, eu acabei indo para o direito, eu sou formada pela UniOeste aqui de Foz, e também tenho o meu mestrado pela UniOeste, especialização em direito civil. Então, é uma vertente bem interessante. Eu gosto muito do que eu faço. Que bacana, que bacana. E dentro desse... Quantos anos hoje você está dentro da área do direito? Do direito desde 2010. São 14 anos já de estrada.
graças a Deus. Sempre nesse posicionamento da área civil, né? E agora mais específica na área contratual, que é a área preventiva, né? Sim. Que, de fato, é uma cultura que vem mudando. De lá para cá, a gente tem percebido que as pessoas têm mais preocupação em fazer bons negócios e colocar isso em termos jurídicos, num contrato bem feito, do que antes, né? E a gente tem, por experiência, né? A pandemia fez com que surgisse vários profissionais liberais. Sim. Né? Vários pequenos empreendedores, microempresas. E eu achei bacana, porque o Brasil, ele veio olhando a veia empreendedora, né? Sim. Algo que nos outros países de primeiro mundo já se tem isso desde de berço. Tem aula de empreendedorismo, tem aula de finanças. E o brasileiro, ele buscou muito aprender, né? Sim. A mulher lá que sabia fazer um brigadeiro, pô, eu sei fazer, então eu quero profissionalizar. Tá atendendo festa de casamento, festa de criança, já tá fazendo bastante coisa. Sim, ele vê na oportunidade, ele encontra a oportunidade, né, para fazer negócios. Foi muito bacana. Assim, se teve um dos aprendizados que a pandemia trouxe para o lado de negócios, foi esse, né? Claro que a gente aprendeu com várias outras coisas com a pandemia, mas foi uma das coisas que eu vejo o brasileiro ser resiliente. Não, eu vou atrás, eu quero conquistar o meu próprio negócio, quero fazer acontecer. Sim. Só que uma das coisas que eles não se atentaram foi em relação a contratos, né? É uma tendência das pessoas. Hoje eu trago nas minhas redes sociais, nos lugares onde eu faço essa conscientização do preventivo, a questão do modelo do Google, né? Hoje a gente tem informação muito rápido, né? No celular, você consegue acessar no Google modelos. E aí, existem muitos modelos de contratos, kits prontos de contratos. E eu sou extremamente contra isso. Eu acho que a pessoa precisa procurar um especialista para fazer um contrato bem feito, porque o modelo não vai resolver, né? Então, é a bandeira que eu sempre trago dentro dessa dor dos profissionais liberais e dos autônomos, que são a grande maioria que procuram modelos, né? Porque as grandes empresas têm jurídico, advogados, especialistas que vão trabalhar amparando nesse sentido. Mas o pequeno empresário, o profissional liberal, ele tende a puxar um contrato modelo do Google. O meu amigo tem esse, me emprestou, eu vou mudar aqui só o nome das partes, usar esse modelo. E aí, quando vê, o que ele combinou com o cliente, ou o que o cliente exige, não está dentro daquele contrato. E aí, eles acabam parando na justiça, dentro de um processo judicial moroso, né? E acaba sendo feitas entregas a mais, muitas vezes, ou entregas a menos também, né? Sim. Então, isso não está no contrato. Eu não vou... E daí, cria-se aquela expectativa do cliente. Pô, mas a gente conversou que teria aquilo. Cadê? Né? Cadê? Não, nosso contrato não diz que tem. E também tem uma questão de uma geração passada até, que eu percebo um pouco mais de resistência a assinar contratos. Então, tem profissionais que nem têm contrato. É tudo no verbal, né? Ou é na conversa da rede social, do famoso WhatsApp. Fio do bigode. Fio do bigode. Confiam que aquele cliente vai pagar no dia que ele falou. Confiam que aquele prestador de serviço vai entregar o serviço que ele disse que ia entregar. E aí que entram as problemáticas que param, né, lá no Poder Judiciário. Então, um bom contrato, ele sempre precisa ser analisado por um especialista, né? E trazer a verdade do que está sendo combinado. O modelo não vai trazer aquela verdade. O modelo, ele vai ser genérico. Sim, além de não ser uma receita de bolo, né? Não ser uma receita de bolo. Os modelos, o que eles trazem são formatos, né? Eles trazem lá o nome, o objeto, a vigência, a forma de pagamento, mas ele não traz a natureza. Que obrigação que ele tem? Qual é a obrigação do contratado? Qual é a obrigação do contratante? Então, as responsabilidades ficam muito escusas, né? As pessoas ficam na dúvida e aí gera aquela má interpretação, que daí cada um vai puxar pro seu lado. Hein, Adri? Posso chamar de Adri? Pode, fica à vontade. Mais fácil? Sim. Uma proposta bem elaborada, com tudo que eu vou entregar, forma de pagamento, e ali um pedido de venda, que é onde o cliente assina, né? E o contratante, o contratado, no caso, também assina. Isso serve de contrato? Não, isso não é um contrato. As pessoas têm essa falsa ilusão, né? Do orçamento, dessa proposta ser... Eita! Deu uma... Ô, Providência, tem que mandar uns trem aqui pra nós degustar no meio do podcast. Eu já veio desde as 6 horas falando. Então, a voz, já essa hora, já tá, tipo, só o pó. Mas não, a proposta não vale como contrato. O que ela pode valer é como um indício de prova de uma contratação, eventualmente, num processo.
mas ela não tem o poder e a eficácia de um contrato. É como se você assinasse um papel de pão. A gente tem dentro do direito uma regra que se você assina num papel de pão, aquilo vale como prova. Isso de fato vale. A gente tem ações dentro do direito que podem fazer aquele papel de pão ter validade perante um juiz. Mas isso vai levar anos. Vai ter que passar por um processo, a gente vai ter que ouvir testemunhas, vai precisar que o juiz analise aquela prova, pondere as partes, traga a decisão. Essa decisão é recorrível, pode ir ao tribunal, o tribunal vai colocar na pauta. Isso leva muito tempo. E hoje tempo é dinheiro. Então, você, com a área preventiva, você traz toda essa questão de tempo dentro de um contrato. Você coloca lá o que você precisa entregar para o cliente, como ele tem que te pagar, qual é o dia do pagamento, aonde que ele faz o pagamento, como ele vai fazer, é cartão, é dinheiro, é Pix. E aí você resolve tudo isso. E se eu atrasar, coloca juros. E se eu quiser rescindir esse contrato, eu posso desistir e você me devolve o dinheiro? Uma hora para outra, pronto, acabou, desistiu. E aí, dentro de um modelo do Google, isso não vai estar explícito, né? Ele vai trazer as regras gerais que tem. E aí, até tem umas questões, às vezes, que ficam meio muito obscuras, porque as pessoas acham que, mas então ele tem 7 dias para desistir? Porque daí lê lá no Código de Defesa do Consumidor que o cliente pode desistir em até 7 dias, mas isso só para compra online. Isso não cabe numa prestação de serviços ou numa compra presencial, né? Então, tem toda uma questão que, às vezes, é distorcida por falsas informações da internet, por falsas afirmações ou por achismos por aí. Porque algumas que podem prejudicar. Algumas regras comerciais não se aplicam para a prestação Exatamente, de serviço. Eu costumo dizer que uma empresa ela tem ali o setor de defesas e ataques. Né? O ataque é o quê dentro de uma empresa? Você tem uma equipe, ou você ser especialista dentro do que você faz, mas com vendas, né? Saber vender, saber defender o teu produto, né? Fazer um bom pitch de 30 segundos, né? Ter um marketing coerente que realmente seja competitivo com seus concorrentes, né? Sim. E você se apresentar de uma forma legal, você gerar negócios. Isso aí é ataque. E tem muitas empresas que se preocupam fielmente com o ataque. Eu tenho que vender. Agressivo. Eu tenho que ser agressivo na parte da venda. E eu acho fantástico isso daí. Sim. Só que não se preocupa com a defesa. Né? E aí, a tua defesa, como é que tá? Você tem um bom contrato? Tá bem estruturado? E depois que você vendeu, os seus processos dentro da tua empresa estão estabelecidos para que aquela entrega cumpra o que você combinou? Cumpra o que você combinou. É a promessa, né? A sua promessa está dentro do contrato? Exato. Porque o que você está vendendo é lindo, muito bem. Você tem um processo maravilhoso, mas o cliente sabe? Porque o contrato também traz isso. A pessoa tem a regra do jogo em mãos. O contrato é lei entre as partes. Então, a gente tem leis específicas. O Código de Defesa do Consumidor é uma delas, que rege a maioria das prestações de serviço. Mas o contrato entre as partes faz a lei, faz a regra. Então, se você se compromete com aquilo, você está fazendo uma lei entre você e o seu cliente. E o cliente que vê um bom contrato, ele tem essa clareza, ele lê aquele contrato. Ele vê que aquelas regras são claras, ele entende o que está escrito. Né? Porque eu vejo muitas vezes que as pessoas não têm preguiça de ler um contrato, porque ele é denso, ele é um manual de direito ali dentro do papel, então ele tem artigo de lei. Eu ia chegar justamente nesse quesito com você, porque assim, parece que tudo que é importante, não sei se é cultural, não sei se é do brasileiro isso, né? Mas eu comprei um iPhone, paguei 15 mil no iPhone, leu o manual? Uma preguiça, né, que as pessoas comprei uma câmera, né, uma Blackmagic, paguei 20 mil reais na câmera e tal, leu o manual. Né? Então. Eu comprei uma TV Smart 3D e tal, leu o manual. Tem as informações dentro desse manual, exatamente. Né? Isso é então, muito assim, importante. Eu vejo também o contrato como um manual de prestação de serviço, porque ali tem tudo que eu vou entregar como um serviço. Os nossos acordos que já foram verbais estão ali sendo documentados para que, posteriormente, quando você achar que eu estou entregando de menos, você vai lá e... não. Tá dentro do tá que ele dentro combinou. do que combinou. Né? Exatamente essa proposta. E a pessoa precisa entender, exato. Né? E da mesma forma também, quando eu quiser um upgrade de contrato, olha aqui, nosso contrato eu estou entregando a mais. Né? Porque a gente tem aquela cultura da letra minúscula, né? Eu não li essa letra, a gente tem isso de anos, né? Que o contrato, ele é bom só para um lado. Não, então se essa advogada está fazendo um contrato para o empresário, o cliente vai se lascar porque ela vai pôr tudo a favor desse empresário. E, na verdade, não é isso. O contrato precisa ser equilibrado para que as duas partes
combinem e cumpram o que está dentro dele, né? Então, não tem essa de, então eu vou contratar para o meu cliente ficar sem esse respaldo. É o contrário. O cliente vai ter ali a informação que ele precisa, vai assinar ciente do que ele está assinando, e isso dificilmente vai virar um litígio. Porque se a pessoa combinou com você, ela sabe o prazo que você vai cumprir, ela sabe a obrigação que ela tem, não tem por que ela litigar depois em juízo, dizendo que ela não entendeu ou que você não cumpriu, só se ela tiver de má fé. Né? Ou realmente se não for cumprido o que foi combinado no contrato. Mas isso dificilmente pode virar uma ação judicial, que a gente precisa de testemunhas e provas e etc. Isso vai ficar alinhado entre as partes Já no contrato. Tá registrado. Exatamente. Ai, Adriana, mas o contrato pronto lá da internet, ele é tão atrativo, já tem tudo prontinho. Ele é de graça, Ele né? tá ali de graça. E outra, meu cliente, ele fechou o negócio, só que ele quer assinar um documento. E aí, Adriana, eu acho que vai demorar demais a gente fazer um contrato. Não, muito pelo contrário. Eu acho que a preocupação de você pensar antecipadamente nisso vai trazer todo esse contexto de profissionalismo para o seu trabalho, né? Porque tem isso também, né? Além de você mostrar, você trazer um contrato exclusivo dentro do que você combinou, com todas as regras, tudo que você conversou com o cliente está ali no papel, vai trazer mais segurança para o teu cliente, né? Você pegar o modelo do Google, ele vai ver que é o modelo do Google. Começa por aí, né? Por mais que você enfeite ele, né? Deixa ele Põe no papel timbrado. Bonito. Ele vai ver lá, nossa, mas o que significa essa palavra? Não sei, assim, né? É só pra gente firmar aqui o acordo. Porque também teve uma época, e eu tenho clientes dessa época, que tem uma resistência de assinar contrato. Mas doutora, eu tô lhe dizendo que eu vou pagar, mas precisa mesmo assinar esse documento? Então, a gente precisa perder esse medo de assinar contrato, né? Porque um contrato nada mais é do que uma segurança para os dois lados, né? E é ali que a gente pode evitar todo problema no futuro. Ô, Adriana, existe aquele empresário assim que, não, eu entendo de direito, eu vou fazer o meu próprio contrato, né? Ai, que cilada. É uma cilada, não faça isso. É a mesma coisa que a gente querer construir uma casa sem contratar um arquiteto, um engenheiro. Essa casa provavelmente vai dar algum problema no futuro, se ela não cair na sua cabeça, né? O contrato é a mesma história. Eu já peguei cliente que fez o contrato sozinho, e aí eu, por acaso, né, fiz a revisão, assim, tava lendo, mas eu falei, mas que cláusula é essa aqui? Então, cadê a cláusula tal? Não, mas eu tirei. Nada a ver, não sabia o que significava. Gente, isso é um pilar, a rescisão. Você precisa colocar como é que funciona essa rescisão. Como é que você me tira a cláusula mais importante? Cabimento nisso que é um recibo. O contrato é como começa e como termina. Exatamente. E como que ele vai decorrer. Né? Mas eu acho que o cliente vai ficar muito chateado de eu colocar ali, se ele desistir, essas questões todas. Não, ele vai ficar chateado se ele quiser rescindir e ele não souber que ele vai perder esse dinheiro, por exemplo. Entenda né? que um contrato ele pode ter partes desconfortáveis que você tem que apresentar, mas ele vai ser mais confortável ainda se não tiver. São conversas difíceis que precisam ser ditas, Exatamente. Né? E eu acho que você pode trabalhar com muita leveza no contrato, numa forma realmente, no momento inicial, para trazer essa segurança para o cliente, resguardando o cliente sempre de que é um documento importante para ele, na verdade, até porque geralmente são duas vias, né? Uma fica com o contratante e o outro com o contratado. Então, são para os dois lados, os dois estão combinando e assinando um documento que só está colocando no papel, né? O que eles combinaram verbalmente. Então, não precisa ter medo de assinar contrato. Se for modelo do Google, né? Exato. E pode se for modelo do Google, vai dar bucha. Problemas maiores ainda. Mas ainda pode acontecer aquela situação, né? O empresário, que ele está ali na linha de frente, né? Tá começando o negócio dele, é ele mesmo que tá indo fazer visita, é ele mesmo que tá fechando o negócio, é ele mesmo que tá fazendo marketing, aparecendo. Ele é o cara que tá no estratégico e tá no operacional do próprio negócio ao mesmo tempo. E aí ele tem lá o cara que ele conhece que abriu a empresa dele, que é o contador dele. De repente ele tem alguém no financeiro dele também. E aí ele fala, gente, conversa vocês dois aí, meu financeiro e o meu contador, e elabora um contrato rapidinho, porque o cara quer fechar lá e eu não tenho o que entregar. Pois é, isso aí é muito preocupante, porque também provavelmente vai vir um padrão, né? Pode até ser um contrato eventualmente válido, mas é sempre bom procurar um especialista, né? E antes de você fechar um negócio, então você tem que pensar estrategicamente, né? A partir do momento que você é um produto, um serviço, você pensar quais são as regras desse serviço, porque isso faz parte do planejamento estratégico desse empresário, né? E aí, ok, agora que eu tenho esse produto e serviço, eu vou pensar nesse contrato para eu já levar isso em mãos
e mostrar para o meu cliente, né? Olha, já está aqui tudo que a gente combinou. Altera uma ou outra questão na questão do pagamento, talvez, na forma, no que vai ser oferecido nas etapas, né? Em algo nesse sentido. Mas já deixa isso pensado com antecedência, né? Da forma preventiva mesmo. Adriana, se pudesse, assim, claro, eu sei que é o teu trabalho, você não entregaria ele, né, também, o pulo do gato, né? Mas o que um contrato precisa ter para ele ter validade jurídica, né? Tipo, o que precisa, de fato, ter no contrato? O contrato, ele precisa respeitar as regras do Código Civil, do Código de Processo Civil, que trazem formas específicas, né? Então, ele não pode ter cláusulas abusivas, né? Você não pode inventar coisas dentro de um contrato. Ele tem uma forma de ser feito, a qualificação, toda uma questão que precisa ser dentro do ordenamento jurídico. E para que ele tenha eficácia, porque ele pode ser um contrato válido, né, que realmente é verdadeiro, mas para que ele seja executável em juízo, porque também tem isso, o contrato é um documento que você pode, caso ele não seja cumprido, alguém fale na área do pagamento, na rescisão, alguma coisa nesse sentido, ele é um documento executável, ou seja, você pega esse documento, leva a um processo e essa pessoa é intimada para fazer o pagamento em 3 dias, se ela não está pagando, né? Ou para a outra parte cumprir a obrigação que ela disse que ia cumprir em 3 dias úteis. Diferentemente de uma ação de cobrança, que ele entra com uma prova, aí você entra para uma audiência de conciliação, vai para uma audiência de instrução. Então, para ele ter essa executividade, a gente tem alguns critérios. Hoje em dia, é válida a assinatura digital. Então, se você fizer uma assinatura digital dentro dos provedores oficiais, né? A gente tem o gov.br, que é gratuito. Isso tem validade, porque agora a lei traz essa possibilidade. Facilitou muito, hein? Para quem presta serviços... Porque você manda em PDF, a pessoa assina, você assina e já resolve. Mas se você for fazer ele à moda antiga, assinado a caneta, ele precisa ter a validade de 2 testemunhas para assinatura, para que ele tenha essa eficácia judicial, para que ele seja executável, né? Mas, de qualquer forma, o contrato, dependendo da forma que ele for, ele tem validade, sim. Né? Mas ele precisa cumprir alguns requisitos legais que só um especialista vai saber fazer, né? Por isso que os modelos do Google, às vezes, até têm a forma certa, mas não tem a eficácia que a gente precisa. Ele tem o objeto do contrato, às o vezes, objeto, exatamente. De forma errada, né? Tem que ser todo um contexto que precisa ser analisado por quem trabalha na área do direito, né? Dentro desse contexto, quando a gente vê esse documento, um contrato, e a gente está falando aqui da extrema importância dele existir, ele se faz lei dentro de um acordo? Ele se faz lei. Ele é o princípio do pacta sunt servanda, né? Que faz o que a parte assina, ela se compromete a fazer aquilo. Isso vale como lei, né? Entre as partes. Porque senão a gente vai para uma má-fé, né? Como que você combinou aqui, assinou, e agora você está dizendo que não é. Então, ela faz lei entre as partes, né? Se a pessoa combinou, era aquilo, você assinou, você está dentro do combinado, é isso. A não ser que seja um contrato de adesão, que a gente diz que são aqueles contratos que as grandes empresas têm, que são contratos padrão, que você termos e condições que você assina lá ali, concorda e segue o jogo, que daí também não pode ter cláusulas abusivas, né? Porque a gente está falando do contexto de direito do consumidor. Então, isso também é passível de revisão em juízo. Mas aí, falando do polo da pessoa que está produzindo, elaborando esse contrato para um cliente, é bom que ele pense nesse cuidado, né? Que isso vai valer como lei entre as partes. Então, ter esse cuidado de pensar em algo que seja no conceito da boa-fé de ambos, né? E que seja válido entre as partes. O melhor remédio para tudo é a prevenção. Com certeza. Desde a área da saúde até a área jurídica. Porque se você tem um contrato bem estabelecido, bem feito, bem realizado, para um profissional competente que se preocupe com todas essas partes para que ele tenha validade jurídica, realmente a pessoa vai repensar e pensar muito antes de querer abrir qualquer tipo de ação, qualquer tipo de processo jurídico, né? Então, para que ele, talvez até aconteça alguma coisa extrajudicial, pode acontecer, mas ir para o jurídico talvez acho que é muito difícil. Né? É muito difícil, porque você combinou, você deixou tudo muito claro, né? As pessoas, às vezes, muitos processos são movidos por rancor, né? Então, se a pessoa combinou
constou no contrato, e aí, eventualmente, tem uma questão ali de atraso, pode fazer em aditivo também, porque daí, se mudar e os dois concordarem, a gente faz um aditivo. Se tem uma questão que dê para ajustar antes de um processo, isso pode ser feito se o contrato estiver bem elaborado, né? Então, dificilmente a pessoa vai ficar com rancor daquele profissional, né? Que vai ficar com aquela mágoa, com aquele ressentimento, com aquela sensação de que precisa de uma desculpa. Eu sinto muito, que fica aquela climão. briga, que vira um processo. E aí o juiz vem e dá a decisão, e mesmo que aquela parte ganhe, ela já perdeu, porque ela perdeu muito tempo até sair essa decisão. Né? Todo mundo perde com Falávamos processos. outro dia com a doutora Jéssica também, e justamente é essa a conclusão que nós chegamos, de que não existe quem ganha. Não existe quem ganha, Né? Exatamente. Num processo, as coisas... Todo mundo perde, porque você perde tempo, você perde a paciência, tem o desgaste emocional, porque as pessoas, de fato, se preocupam em audiências, você precisa se expor ali dentro, nesse contexto. Você tem que ficar aguardando uma decisão, isso causa uma ansiedade. Então, e realmente não traz, de repente, a solução que você queria, né? Porque, às vezes, a pessoa movida por rancor, ela quer uma desculpa. É bem isso. E ela não vai ganhar esse pedido de desculpa, dependendo da circunstância, Sem né? dúvidas. Então, eventualmente, isso acontece realmente quando as coisas são mal colocadas. Aí não é um processo que você precisa, é um psicólogo. Um psicólogo. Exatamente. Muitas vezes o cliente vem e fala, olha, eu acho que primeiro você podia passar lá na terapia, mas isso acontece, Cura isso aí, depois a gente tenta resolver aqui. Mas o profissional bom e capacitado, ele vai perceber. E muitas vezes ele vai falar, mas mesmo que você consiga, é isso que você quer mesmo, de verdade? Tipo, isso vai trazer tua paz? Isso vai trazer o que você precisa? Porque às vezes não, né? Dentro das indenizações de danos morais, isso acontece muito. A pessoa vai atrás de uma indenização. Mas não é aquele dinheiro que vai reparar. Às vezes, se a pessoa, o outro lado, reconhecer que errou, a pessoa fica mais em paz do que se ela realmente receber uma indenização por aquilo, né? Exatamente. É porque, como a gente havia comentado, às vezes é só isso que eu preciso que a pessoa faça, né? Porque as pessoas são movidas pelos relacionamentos, pelos sentimentos, né? Nós somos humanos, não somos máquinas. Exatamente. E por isso precisamos disso, né? Adriana, a gente estava falando do microempreendedor ali, tudo mais, o MEI, né? Enfim, o prestador de serviço, né? O profissional liberal. Mas, a partir do momento que ele cresceu um pouquinho, quer colocar um sócio dentro da empresa, o contrato social que a junta comercial faz e tudo mais, junto com o contador, ele é um contrato, assim, assertivo? Assertivo eu não digo, porque dependendo do contrato social, ele vai ser genérico. Ele vai trazer o que a lei exige que ele traga, porque ele tem exigências específicas no contrato social. A junta tem um padrão, só que você pode fazer ele muito melhor, né? Porque ele traz dentro do contrato social as possibilidades em caso de transferência de cotas, mas as partes de obrigações de cada sócio, que é onde dá o problema, da sucessão de cotas, do direito de preferência, que é se a pessoa quer vender, olha, eu gostaria que ela me oferecesse primeiro, vincular ela nisso. Se ela for fazer um pagamento, eu posso pôr uma carência. Isso que pode dar problema, a gente pode fazer dentro do contrato social. Ou em acordo de sócios, que é complementar esse contrato social. Entendi. É um contrato... É uma área preventiva dessa questão do direito societário, né? Porque as pessoas também, no momento da abertura, na empolgação, acabam fazendo isso para ontem, né? E a gente tem padrões de contratos nesse sentido. Tem profissionais bons que fazem também, não é uma crítica ao profissional, mas é a cultura disso, né? Mas a gente tem pelo que eu tô vendo aqui, pelo que a gente está conversando, tudo que é modelo não funciona muito bem, né? Dentro do contexto de modelos é complicado, né? Você pegar um modelo nunca vai funcionar. Eu até fiz esses dias uma postagem sobre um tratamento de saúde, porque daí eu quis ir na dor que a gente... no maior medo que nós temos, né? Se você tem um diagnóstico de uma doença muito rara, né? Muito grave. Você vai confiar Você vai digitar lá no chat GPT, oi, estou com tais sintomas. Aí o chat GPT vai te dar um tratamento. Você vai confiar nesse tratamento? Então, óbvio que você vai procurar um profissional, um médico que faça um exame, que te olhe nos olhos, que diga, olha, realmente... Talvez para você seja viável isso. E cada profissional vai ter um perfil de atendimento, um perfil de tratamento, talvez, né? Dentro da sua subjetividade.
Então, funciona da mesma forma com o contrato, né? Cada profissional vai ter a sua subjetividade, vai trazer pontos relevantes para ele, dentro do que ele tem de vivência. Mas desde que você procure um especialista, isso é muito válido. O modelo, ele não vai fazer isso por você, né? O ChatGPT, infelizmente, hoje é uma ferramenta maravilhosa. Tem ajudado em algumas áreas, mas também não é confiável por causa da fonte, por causa do estudo, da vivência, né? Dessa questão humana que a gente precisa mesmo que tenha uma bagagem para trazer isso dentro das relações. Eu sei, empresário, que muitas vezes você já foi aquele cara da 5ª série do fundão, que entrava lá no Google e pegava as coisas do Wikipedia. Mas não dá mais para ser assim, né? Não, dá para ser copia e cola. Isso, inclusive, é crime, né? O plágio não pode... dependendo do tipo de modelo que você for se inspirar, né? Você não pode copiar. Isso até pode ser considerado como plágio, dependendo do tipo de documento, da natureza do conteúdo que você traga ali, né? Trabalhos científicos, essas coisas. Isso é realmente um crime. Mas... nesse contexto, traz também a questão do aprendizado, dessa cultura, dessa educação que a gente precisa ter, que é o que eu trago dentro dessa conscientização dos empresários, né? Porque é uma dor que eu percebo dentro dos empresários, dentro desse contexto de prestação de serviços, que é a que mais sofre, porque o impacto financeiro de um processo para uma grande empresa, né? Por exemplo, nessas questões aéreas, de atraso de voo, de indenização, é mínimo. Faz parte daquela rotina financeira. Eles até pagam isso com o próprio voo deles. Né? Exatamente, já está dentro do previsto. Agora, para um profissional liberal, o impacto financeiro de um processo judicial, de um honorário advocatício para que seja resolvido, de uma custa judicial, de uma indenização, isso é muito pesado. Pode quebrar. A vida da empresa. Pode custar a vida da empresa, né? Pode comprometer o financeiro daquele profissional. Então, é importante que ele invista e veja isso como um investimento, porque de fato é. É uma questão de você evitar um problema. Tudo que você evita um problema é um investimento, né? Tudo que você pode crescer com isso. Defesas e ataque. Invista no seu ataque, mas não esqueça da defesa. Doutora Adriana, qual é as suas redes sociais? Porque você falou que tem tanto conteúdo interessante lá. Eu tenho produzido alguns conteúdos, né? Porque sou professora, então também tem muitas questões didáticas ali dentro. Sempre trago com uma linguagem acessível, porque eu sou totalmente contra juridiquês, contra quem fala difícil. Acho que isso é abominável. E aí, a minha rede social é o Instagram, é @adrivasconcelos, com 2 L's, _. E lá eu publico, né, a minha rotina, eventualmente informações da área jurídica, dicas. As dúvidas do direct é respondida ou não? Não pode, né? Não pode, mas se eventualmente quiserem conversar comigo, tem os meus contatos lá. Qual que é teu WhatsApp? Fala pra mim. O meu WhatsApp é 459... Pode falar. 9104-4821. Perfeito. Gente, que papo fantástico, Adriana. Sim, né? É um papo que rende, né? É um papo que rende. Que se deixar aqui, a gente tem assunto para mais uns 5 podcasts. Tem bastante história. O que você diria ali? Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está se preocupando em crescer. Porque eu vejo quando você tem contratos estabelecidos, você está estruturando uma base, né? Então, o que você diria para as pessoas que estão se preocupando com essa base e que querem crescer com efetividade, sem ter prejuízos lá na frente? Olha, o meu recado é que a pessoa não vá se aventurar em fazer isso sozinho, sabe? Não faça um contrato se você não tem a especialidade para fazer um contrato. Não construa uma casa se você não tem a especialidade para construir uma casa. Cada um é especialista no que faz, tem a sua formação. Temos bons profissionais aí para isso, né? A gente precisa parar de querer centralizar tudo, querer dar conta de tudo, e aí a gente não vai dar conta de nada. Então, fica a minha sugestão de investir nessa área preventiva, evitar ter que depender do Poder Judiciário, que cada vez está mais abarrotado, né? E muitas vezes demora demais para trazer uma resposta, uma solução. Isso é muito caro. Então, pense numa elaboração preventiva dentro do jurídico, né, do seu trabalho, como um investimento. Porque, com certeza, isso vai fazer uma diferença no futuro. Show, bacana. Muito obrigado, Adriana. Obrigada, Cris. Você? Eu acho que foi muito enriquecedor tudo que você falou aqui. Para mim, foram vários insights também. Nossa, será que meu contrato tá bom? Todo mundo fica... Ai, o meu é daí do Google. Meu Deus, nem fala comigo. Quer nem saber. Adriana, eu queria que você deixasse um feedback aqui. Inclusive, um feedback da nossa estrutura, né? Para as pessoas que nos conhecem. Aliás, das pessoas que ainda não nos conhecem, né? Outros profissionais também da área jurídica que gostariam de ter um espaço
como esse aqui para gravar podcast e tal. O que você diz desse espaço aqui? Eu estou encantada com o espaço, uma estrutura maravilhosa. Eu acho que é também um investimento a gente pensar em comunicar, porque não adianta a gente saber fazer e as pessoas não saberem o que a gente faz, né? Eu costumo dizer que é lapidar o diamante mais lindo e esconder de novo lá no fundo do oceano. Isso, trabalhe a comunicação do seu trabalho, né? Traga para esses espaços de escuta, de fala, né, sobre isso. E acho que isso é um espaço muito... Parabéns pelo espaço, né, que você está trazendo profissionais de várias áreas. Parabéns pela iniciativa. A gente precisa de muita informação, boa informação e informação de qualidade, né? Então, acho que esse espaço está proporcionando isso. Eu agradeço o convite, te parabenizo pela iniciativa, pela tua estrutura, né? E espero que tenham mais novidades em breve para eu acompanhar aqui outros podcasts. Até me emociona, assim, quando ela fala assim. Adriana, a gente tem aqui uma parceira, que é a Basque Distribuidora. Ela é distribuidora do Chopp Providência em Foz, né? Conhece, né? Uma delícia, conheço. Então, eles mandaram um presente aqui para você. Que legal! Que é a cerveja Mussurana deles, que é uma IPA muito boa. Nossa, cerveja delícia. Artesanal. Vamos degustá-la com muita alegria. Para você degustar no seu momento de lazer com a família. Eu adoro cerveja artesanal. Está indo para um bom lugar. Mais uma vez, muito obrigado, né? Pelo seu tempo, por essa aula fantástica que a gente teve aqui de contratos, a importância realmente que o empresário tem que ter com essa ascensão dele com a empresa. Eu acho que realmente é uma preocupação que todo mundo precisa ter, né? Que bom. E sempre que possível, as portas da RP Comunicação, os microfones aqui do Giverscast estarão sempre abertos para você. Muito obrigada. Tá bom? E tem novidade chegando aqui com a Adriana, né? A Adriana tá preparando um negócio. Não vou falar, Adriana. Não vou falar. Só tô dizendo... Tem outra área, né? Só tô dizendo que tem novidade chegando por aí. Parcerias. Parcerias fantásticas chegando por aí. Muito bom. Adri, muito obrigado. Obrigada a você. A todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Não esqueçam de seguir as redes sociais lá no Instagram, né? @GiversCast, e também curtir esse vídeo aqui, se inscrever no nosso canal aqui do Giverscast também. E eu espero vocês no próximo episódio. Valeu, gente. Até mais. Vem cá, você sabe por que os grandes players do mercado a cada dia tem mais seguidor, mais vendas e mais dinheiro no bolso? É claro, você deve estar pensando, porque eles têm uma equipe enorme de tráfego, de gestão de conteúdo, mas você pode ter certeza que cada player desse que você pensou está numa bancada de podcast. O podcast a cada dia mais está ganhando mercado e está caindo no gosto do povo. Se você tiver um podcast para chamar de seu, você pode convidar autoridades, pessoas que possam dar prova social do teu trabalho e com isso você aumentar o seu campo de visão em relação àquelas pessoas que querem comprar de você e muitas vezes nem sabem que você existe. Por isso eu convido você a vir conhecer o estúdio profissional de podcast aqui da RP Comunicação. Um estúdio lindo, gente, personalizado de acordo com as cores aí da sua marca, da sua empresa, e aqui nos nossos armários você pode fazer a decoração que você achar que é necessário. Venha agendar um horário e faça um episódio conosco sem custo nenhum para você viver essa experiência do que é estar dentro de um podcast. Gostou, né? Estúdio lindo. Tá esperando o quê? Para vir ter mais visibilidade conosco e aumentar suas vendas e autoridade dentro das redes sociais. Vem pra RP Comunicação você também.